senhores que a doutrina do direito de família e das sucessões do Brasil é a doutrina do IBDFAM. É o que eu ensino para os meus alunos de graduação, é o que eu ensino para os meus alunos de especialização, é o que eu ensino para os meus alunos de pós-graduação stricto sensu, e é o que eu ensino para os meus alunos que me assistem em sistema telepresencial, assim como o professor Simão, os cerca de 10 mil alunos que tem em cada semestre. A doutrina do IBDFAM, que está aqui citado, é a doutrina que prevalece em direito de família e sucessões no Brasil. A mais utilizada, a mais citada nos cursos de graduação em todo o território nacional. Nas mais de 1000 faculdades de direito que temos no Brasil. E deixando bem claro que é uma doutrina que segue adiante. É uma doutrina que tem discípulos, tem seguidores que continuarão ensinando e transmitindo para o futuro o que nós estudamos no âmbito do IBDFAM. Muito bem, a questão sempre nos dividiu. Sempre nos dividiu. E acabou prevalecendo na nossa jurisprudência superior a segunda corrente. A corrente de que a súmula não está cancelada. Ou seja, na separação tida como separação obrigatória, não haveria uma separação absoluta, porque haverá comunicação dos bens havidos durante o casamento. E sendo assim, somente é dispensada a outorga na separação convencional. Na separação obrigatória, a outorga é necessária. Muito bem. O problema, e aí eu vou fazer uma meia-culpa, é essa comunicação dos bens, ela depende ou não da prova do esforço comum? A minha opinião é que sim. A minha opinião é que há necessidade de prova do esforço comum. Caso contrário, haveria uma comunhão parcial. Nos últimos anos eu tenho atendido muitas pessoas da geração X e Y e tenho percebido que elas têm horror à comunhão parcial. Elas querem uma divisão dos bens havidos pelo trabalho individual. Só querem comunicação de imóveis. E eu proponho um regime misto. Somente comunicação de imóveis. Em relação a dinheiro, ele não se comunica. E digo aos senhores que eu também tenho horror à comunhão parcial. E se prevalecer esse entendimento, eu vou ter que mudar minha opinião. Eu vou ter que entender que a súmula realmente está cancelada, porque o STJ transformou a separação tida como obrigatória numa comunhão parcial. O regime da separação obrigatória não existe no Brasil, por criação jurisprudencial. Entre vários julgados, trago um deles, do STJ, o mais recente, que fala justamente de outorga, julgado do STJ do ano de 2012, agravo regimental do recurso especial 1008684 do Rio de Janeiro, dizendo que a súmula continua, independe da prova de esforço comum. Não há necessidade, portanto, de prova, nesse caso, súmula mantida, transformando a separação obrigatória numa comunhão parcial. Muito bem. Superada essa questão, vamos aqui fazer algumas pontuações a respeito do contrato de convivência, que ao contrário do pacto antinupcial no Brasil, que exige escritura pública, pode ser feita por forma livre. Pode ser feita por instrumento particular, pode ser feita por escritura, admite forma livre. E, aliás, não é obrigatório. Tenho aqui várias questões para debate, não tenho aqui tempo de analisar todas, mas eu gostaria de trazer para os senhores essa segunda pergunta. Como conciliar o contrato de convivência com o artigo 1724 do Código? E, aliás, esse é o motivo da minha provocação ontem ao professor Pamplona. No Brasil não temos a possibilidade de uma cláusula de férias dentro de um pacto antinupcial. Esclarecendo, cláusula de férias, uma suspensão do casamento por um tempo, cada cônjuge vai para o seu lado, pode ter outras relações, uma aceitação de ambos os cônjuges. Aliás, como existe nos países nórdicos, isso acontece na Noruega, isso acontece na Suécia, isso acontece na Finlândia. No Brasil não temos essa possibilidade, porque nós temos como um dos primeiros deveres, dentro do casamento, o dever de fidelidade. E temos uma regra dentro do pacto antinupcial, de que uma previsão que contravém a disposição absoluta de lei é nula. Os deveres do casamento enunciam normas de ordem pública que não podem ser contrariadas. Trago
debate, e numa união estável, em que o primeiro dever não é a fidelidade, é a lealdade, e é bem possível que alguém seja leal sem ser fiel, coloque uma cláusula de aceitação do relacionamento, por um tempo. O nosso sistema não possibilita isso. E mais, no caso brasileiro, o princípio da monogamia é expresso em relação ao casamento. Está no artigo 1521, inciso 6. Mas não é expresso em relação à união estável. O primeiro dever da união estável não é fidelidade, é lealdade. E digo isso como ex-aluno do responsável por fazer o dispositivo legal. O professor Álvaro Vilaça Azevedo foi o responsável pela elaboração do nosso artigo 1724 e dizia: é possível, as pessoas podem ser leais sem ser fiéis. Não sei como isso vai ser encarado no plano da validade, mas, em sentido genérico, a lealdade engloba a fidelidade, mas não necessariamente. Trago para debate. O professor Francisco Carrari desenvolveu uma tese de doutorado em que ele traz algumas cláusulas possíveis dentro do contrato de convivência. Dentro dessas 11, também não vou analisar todas, eu gostaria de debater duas, a 10 e a 11. A 10, uma cláusula que traz renúncia prévia em relação aos alimentos. No caso brasileiro, isso é possível? Temos uma norma expressa no artigo 1707, dizendo que os alimentos são absolutamente irrenunciáveis. Por outra via, temos doutrina e jurisprudência majoritárias no Brasil, dizendo que é possível renúncia aos alimentos por ocasião do divórcio. E a renúncia prévia, já no contrato, é possível? E se essa cláusula foi imposta por um dos cônjuges dentro do contrato de convivência? Se ficou evidenciado que houve uma imposição, que o negócio é de adesão, a cláusula é possível? Ou mais do que isso, uma cláusula que já antecipadamente afasta a herança, que afasta a concorrência sucessória. Seria possível isso, tanto no pacto antinupcial como no contrato de convivência? Ou haveria uma lesão à pacta, a vedação da pacta corvina no nosso 426 do Código Civil? Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Aliás, o nosso 426 é um sério entrave no Brasil para o planejamento sucessório. Pouco se pode fazer em sede de planejamento sucessório por conta desse dispositivo, sem que haja nulidade. Temos que revogar o artigo 426? Gostaria também de trazer essa questão para debate ao final do painel. Outro tema que nós temos, já indo para o final, no Brasil, diz respeito ao contrato de namoro. Uma engenhosa alternativa encontrada pelos escritórios especializados em direito de família, em que duas partes dizem que não querem o reconhecimento da união estável. Muitas vezes têm união estável, vivem sob o mesmo teto por anos a fio, têm filhos em comum, mas celebram um contrato no sentido de que não haveria naquele relacionamento uma união estável, haveria um namoro, uma amizade colorida. Mais uma vez, um negócio celebrado por duas pessoas capazes, adultas, e em regra não se pode presumir vulnerabilidade de ninguém. A cláusula é válida ou é nula? Trago para os senhores duas posições. A primeira posição do professor Pablo Stolze,